O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Reverendo irmão, Padre Hermínio, da paróquia São João Maria Vianney de Formoso, queridos irmãos e irmãs, nesta noite aqui reunidos, temos também 2 consagradas, as irmãs lá da paróquia Nossa Senhora das Graças de Rialma, estão aí em algum lugar nesta sala de justiça. O papo agora, gente, é muito sério, porque vocês são pessoas sérias e a palavra de Deus é coisa séria. Eu pensando uma maneira de fazer com que esta palavra que nós ouvimos hoje não seja só uma palavra a mais, mas que diga de fato algo para a gente. Então eu gostaria de traduzir essa primeira leitura, o Evangelho, a liturgia desta noite, em 3 perguntas, mas não quero que elas fiquem no vácuo, no vazio. Eu gostaria de coração que você, ao receber essa pergunta, deixe que ela te inquiete e procure dar uma resposta sincera, porque o papo é sério e a pergunta é para você, e você precisa dar uma resposta para ela. A primeira pergunta está na primeira leitura que vocês ouviram. Eu gostaria de elaborá-la da seguinte maneira: nesta primeira leitura que foi dada, os discípulos falam algo depois que são açoitados por causa da palavra de Deus, por defenderem o cristianismo e a fé. Eles apanham muito e depois são soltos. Quando eles saem, eles falam a seguinte coisa, diz assim, no versículo 41 dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim: os discípulos, depois que apanharam
muito por andarem por aí falando de Jesus como Deus, Deus da vida deles. Os discípulos, diz aqui na palavra, saíram do conselho muito contentes, felizes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Entenda bem, eles saíram muito contentes, de fato felizes, por terem apanhado, por terem sido insultados, porque eram de Deus, porque pertenciam a Deus, porque escolheram Deus e porque amavam a Deus. Aí a pergunta primeira para você, inspirado aqui: e a sua felicidade, onde você coloca? Mas você precisa ser sincero com essa pergunta, senão você começa aqui e termina e não sabe nem o que veio no final. Os apóstolos saíram extremamente felizes, porque ao escolherem Deus, o mundo os abandonou. E não só, o mundo os agrediu, o mundo os feriu, insultou, diminuiu. Mas eles saíram muito contentes. Aí é hora de nos perguntarmos, nós que também nos consideramos cristãos, seguidores de Jesus, jovens movidos pelo Espírito de Deus, onde está a sua alegria? Quando é que você fica muito contente? Onde você está buscando a satisfação da sua vida? Você e Deus e o mundo, como tem sido? Essa é a primeira pergunta, mas é preciso que você de fato encontre uma resposta sua, pessoal. É para você. Eu sou feliz onde, quando e como, porque os discípulos encontraram uma felicidade diferente de tudo aquilo que a gente parece ver por aí. Eles são felizes quando o mundo não é feliz com eles. Então tem alguma coisa que talvez pode mostrar para a gente a direção que de fato devemos seguir. Onde você coloca a sua felicidade? Quando é que você fica muito contente? Quando você é colocado diante de Deus e do mundo, como você reage? É preferível ser aprovado pelo mundo e assim fica satisfeito? Ou você abraça a Deus sem medo de fato ser feliz? A segunda pergunta: quando os discípulos foram presos, queriam de fato condená-los à morte, porque eles andavam anunciando uma doutrina estranha, que dizia que Jesus que morreu tinha ressuscitado, e que isso significava vida nova. Por causa disso, eles estavam prestes a serem condenados à morte. Aí levanta um homem lá do meio daquele tribunal do julgamento, chamado Gamaliel. Ele tira os discípulos da sala e reúne só o conselho que está julgando. E aí conversa com eles e diz assim: olha, homens de Israel, vede bem o que estáis prestes a fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teutas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiram debandaram, foram embora, sumiram, se dividiram. Depois, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto, esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. É isso aqui. Gamaliel diz: estes homens, deixai-os ir embora, porque se não for de Deus, vai acabar por si só. Não precisa combater. É morto, nasce morto, fadado ao fracasso.
Mas se é de Deus, não adianta você brigar, porque contra Deus ninguém vence. Qual é a pergunta que tira daqui? E que eu quero que você faça a você mesmo. Receba de mim a pergunta e deixe que ela mexa com você. A sua conversão, a sua experiência com Deus, é de fato coisa de Deus? Porque se for de Deus, o mundo não vai te vencer, não vai te engolir, não vai te destruir. Mas se não for de Deus, está na hora de fazer ser, porque senão vai acabar por si só. Esse seu entusiasmo, essa sua fé, essa sua alegria, o você estar aqui, vai passar. Ninguém vai combater isso, vai acabar por si só. Mas se for de Deus, querido jovem, ninguém pode destruir essa sua alegria, o desejo de santidade, esse seu entusiasmo, esse seu compromisso com Deus, essa sua mudança radical, essa sua loucura, não vai passar. Porque Gamaliel mesmo, não entendendo muito das coisas, disse: o que é de Deus, ninguém vence. A sua conversão é de Deus, você foi tocado por Deus, Deus mexeu de fato na sua vida, é Deus quem te trouxe aqui hoje, ou você tem intenções do mundo no seu coração? É Deus que te arrastou para cá? É de Deus a obra que está sendo elaborada, construída e realizada na sua vida? Se é de Deus, louvemos a Ele por isso, porque ninguém vai vencer você, ninguém vai te mudar de opinião, ninguém vai te fazer ir para o mundo e encharcar-se das coisas do mundo. Você será um motivo de transformação para este mundo, e ninguém te vencerá. Mas pergunte a você mesmo: é de Deus a obra que em mim foi começada? Lembro na nossa ordenação, num dos momentos propícios lá, que a gente promete à igreja e ao Senhor que nós vamos viver o nosso ministério de maneira que é pedido pela igreja. Então o bispo diz assim: Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Se é de Deus o propósito que está no seu coração, Deus mesmo te conduzirá sempre mais à perfeição. E não é de modo triste, não. Não pensa que você vai ser um jovem triste comparado àqueles do mundo. Não, porque você vai encontrar alegria e vai ser muito contente, mesmo quando o mundo te abandonar, te insultar, mesmo quando o mundo te abater, você não será destruído, porque a obra que está sendo feita na sua vida é uma obra de, não é? Padre Jonas que dizia assim, né? De Deus, meu irmão. Eu lembro disso quando não tinha nem televisão, era um radinho lá no seminário, a Conceição lavando as vasilhas, ligava o motor rádio que ela tinha lá e escutava Jonas lá dizendo: é de Deus, meu irmão. Se é de Deus a obra que está sendo realizada na sua vida, repito para você, o mundo não te vencerá. Mas faça a pergunta: é de Deus? Porque se não é de Deus, por si só passa. É igual o sorrisalzinho que cai um comprimidão assim, só fica borbolha até a menorzinha delas desaparecer. A última pergunta está no Evangelho. Bonito esse trecho do Evangelho. Aqui tinha pano para manga para a gente passar a noite aqui conversando sobre isso. Eu sei que vocês não vão aguentar. Eu aguento. É o Evangelho da multiplicação. Jesus se retirou para aquela montanha e nem foi para poder pregar. Na verdade, ele se retirou para falar com o Pai, ele ia rezar. Mas o povo sabia quem era Jesus e sabia do que ele era capaz. Por isso eles iam atrás dele, como vocês vieram hoje a Mara Rosa, atrás de Deus, porque ele é fascinante. Jesus olha aquela multidão lá, não tinha comida, graças a Deus hoje nós tivemos, não teve comida, olhou, não tinha sinal de nada para comer. Jesus chama um dos discípulos e diz assim: e aí, reúne o dinheiro para a gente comprar comida para o povo? Aí eles olham assim e falam: Senhor, podemos juntar muito dinheiro aqui que não dá para alimentar toda esta gente. O problema foi lançado: temos fome, mas não temos comida e nem temos dinheiro.
De repente o discípulo André aparece lá com um menino. E o menino vem com 5 pães e 2 peixes. André fala assim: Senhor, tem um menino aqui, ele tem comida, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fala: pode pedir o povo para sentar, que agora resolveu o problema, todo mundo vai comer. E de fato foi assim, todos comeram. Dizem que ali tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E depois que todo mundo comeu, ainda sobraram 12 cestos cheios. Onde está a nossa pergunta aqui? É assim, entenda. Ali aconteceu 2 milagres, podemos dizer. O primeiro deles, quando aquele menino tira fora o que ele tem, que é muito pouco para saciar a multidão, mexeu com todo mundo que estava ali. Porque o judeu, gente, é um povo precavido. É igual o mineiro, não é desprevenido. O mineiro é uma pessoa prevenida. Então ele já sai com a matula, ele leva a comida. Ele sabe que pode demorar, pode dar alguma coisa errada, a farofa está ali no embornado. O judeu também era assim. Mas a diferença do mineiro é que o mineiro leva, mas ele é capaz de partilhar com facilidade. O judeu não. O judeu que ele leva é dele. Então o primeiro milagre que aconteceu ali foi quando esse menino tirou o que era dele, e os outros também se sentiram incomodados e começaram a dizer: eu também tenho um pedacinho, eu também tenho uma coisinha aqui, eu também tenho uma outra coisa aqui. E essas coisas que foram colocadas não eram suficiente para todo mundo, porque tinha gente que não tinha, mas aquilo permitiu o milagre de fato acontecer, e todo mundo foi saciado. Então a pergunta é: você jovem está diante de um mundo muito difícil, de um mundo faminto, mas que não encontra o alimento. Às vezes está dentro do embornado, mas ele não tem coragem nem de tirar fora, porque ele tem medo dos outros comerem. Vivemos num mundo assim, com fome e sede de tudo que é maravilhoso, mas estamos tentando achar soluções onde elas não estão. Jesus coloca a pergunta: como vamos resolver o problema desta fome? E os discípulos apresentam a dificuldade, mas um menino apresenta a solução, uma criança apresenta a solução. A solução que o menino apresenta é esta: eu não posso saciar a fome do mundo, mas eu posso dar o que eu tenho para alimentar alguém. Aí a perguntinha: você, jovem, não pode resolver o problema do mundo. Nem que você pensar, põe o pé no chão, não resolve não. Porque Deus não te deu essa missão, resolver os problemas do mundo. Porque nem Ele, de fato, fez dessa maneira, matematicamente, a resolução dos problemas do mundo. Mas tem um mundo que você pode mudar. E esse é o seu mundo, é o seu embornado. Ele você pode mexer. Nele você tem total autonomia. Nele você tem condições. Muda o seu mundo, o seu mundo, o seu, só o seu. Mexa no seu embornado e descubra o que é que tem lá dentro. Há coisa boa lá, tem coisa que presta lá, certeza que tem. Pega isso e lance, para que o milagre aconteça. Você despertará lá na sua paróquia, na sua família, no seu grupo, no coração dos outros, o desejo de tirar o melhor de dentro dele. Mas você está disposto a pôr a mão no seu embornado e, como aquela criança, sabendo que não vai resolver o problema do mundo, mas dizer: o que eu tenho está aqui? Você está disposto? Esta é a pergunta. A ser como aquela criança, disposta a tirar o que é seu e pôr lá, para que o milagre aconteça. Você não faz o milagre, mas você mexe no seu mundo e torna possível o milagre acontecer. Quando eu falo disso, eu lembro sempre deste episódio que me aconteceu há uns anos atrás aí, quando estávamos nos reunindo para organizar uma festa. E estávamos falando: precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa pedir isso, pedir aquilo e tal. E na conversa lá surgiu que precisava pedir bezerros, né?
Então precisa ganhar bezerro e tal, e alguém precisa pedir. Até vaca a gente pode ganhar. Nisso uma menininha levantou a mão e falou assim: mãe, eu posso doar a minha vaca? Aí a mãe olhou para ela assim: não, menina, essa vaca é para você formar depois, né? Eu achei engraçado. A menina, quando falou podia ganhar até uma vaca, ela já pôs a mão no seu embornado. Ela nem sabia o que aquela vaca significava para ela. Era o futuro dela, era tudo para ela, era a faculdade dela. Aquela vaca ia parir uns bezerrinhos, e aqueles bezerrinhos seriam vendidos, e o dinheiro colocado na poupança, e era a faculdade daquela pequena, era o futuro dela, porque os pais já tinham traçado assim. E ela pega, enfia a mão naquele embornalzinho e tira o que tem, a vaquinha lá de dentro. Eu posso doar a minha vaca? Né? E a mãe disse: não, minha filha, é o seu futuro. Nós adultos pensamos assim, que nós não vamos dar o que é nosso, porque não vai resolver mesmo o problema do mundo. Mas as crianças não têm noção dos problemas do mundo, por isso elas sabem que eles podem ser solucionados. Quando você tira a sua vaca, o seu tudo, de dentro do seu embornado e diz: pode resolver o problema isso aqui? É capaz de resolver o problema do mundo? Está aqui. Então, gente, de fato vocês jovens aqui, eu não espero que vocês mudem o mundo lá fora, mas se você muda o seu mundo, você vai ser um jovem capaz de dar a Deus a ocasião de fazer um milagre entre nós. Mas muda o seu mundo. Daí as 3 perguntinhas: você quer ser feliz? E onde você coloca a sua felicidade? Porque você se encontra entre Deus e o mundo. É preciso saber escolher. É preciso saber escolher. O que você está escolhendo, o que você está construindo, a razão da sua felicidade, é obra de Deus? E você não tem medo? Porque ninguém poderá destruí-la, porque ainda que o mundo tente te abater, você conservará-se muito contente, porque você tem coragem de enfiar a mão no embornado do seu mundo e colocar o que há de bom lá, o seu futuro, e dizer: está aqui, se depender do meu sim, o mundo será melhor. Se depender do meu sim, a juventude será mais santa. Se depender do meu sim, a nossa comunidade se salvará. Você jovem, está disposto a isso? É a pergunta deste congresso para você, e que você vai carregar durante esses 3 dias. Feche seus olhos um pouquinho, para que a pergunta de fato caia dentro do seu coração. Onde você tem buscado a sua felicidade? O nosso santo João Paulo II dizia: jovem, é Deus que você procura quando você se refugia na bebida, procurando aquele prazer da embriaguez. É Deus que você está procurando, mas está no lugar errado. Quando você foca tudo no sexo, no prazer, no uso do outro, no extremo gozo da carne, é Deus que você está procurando. Será que você não sabe disso? Porque só Deus pode te dar o prazer que você procura aí, de modo errado. Onde você está colocando a sua felicidade? Na posse de bens? Quando eu tiver a minha moto, meu carro, meu apartamento? Quando eu tiver isso, aquilo e aquilo e aquilo? Pois é Deus que o seu coração procura quando você se confunde nos bens passageiros. Por isso, entre Deus e o mundo, com quem você é feliz? Com quem de fato você se encontra? Quem de fato dá paz ao seu coração? Te faz pensar tudo diferente? Qual é a sua escolha? E essa obra que está construída na sua vida, que está sendo construída, as suas escolhas de cada dia, é obra de Deus? É de Deus, meu irmão? É de Deus o que está sendo construído na sua vida? O jovem, a menina, o rapaz que você é obra de Deus? É Deus que está trabalhando? Ele é o engenheiro? Ele é aquele que está projetando? É Deus? Se for de Deus, amigo, ninguém te vencerá. Se for de Deus, ninguém te dobrará.
Se for de Deus, ninguém te derrubará. Se a obra de Deus, ela é uma obra invencível. Você é um jovem novo. Você é um jovem santo e um jovem vencedor. Se é de Deus, sinta a paz no seu coração, porque ninguém vai tirar de lá este toque especial de Deus na sua vida. Você não vai ter medo e nem vergonha de dizer que é um jovem que busca na palavra de Deus, na castidade, que busca nas virtudes a verdadeira felicidade. Jovem, você está disposto a colocar a sua vida a serviço do reino? Você está disposto a enfiar a mão lá e tirar as suas seguranças e dizer: Senhor, está aqui, é vosso. Faz o milagre acontecer, faz o mundo ser melhor. Eu não posso, Senhor, transformar o mundo lá fora, mas eu posso mexer no meu mundo e dizer que Ele é teu, Senhor. Usa o meu mundo. Ultimamente, muitos jovens formados, ganhando salários altos, isso no Brasil, têm deixado tudo e entrado no seminário. Muitas jovens formadas, profissionais, ganhando altos salários, deixaram tudo e estão entrando nos conventos. Mexeram no mundo delas, no mundo deles, e disseram: Senhor, este mundo é seu, porque eu não posso mudar o mundo com a minha profissão, com o meu salário. Eu não posso fazer um mundo melhor, mas se eu tirar daqui e colocar aí, o milagre acontece. Muita gente é inspirada. Você, jovem, está disposto a colocar o seu mundo à disposição do Senhor? O seu tempo à disposição de Deus? Você quer um mundo melhor, a começar pelo seu? Deixa Deus agir no seu mundo. Fala para Ele na sua oração. Você é um jovem de oração. Fala para Ele. Você sentiu o desejo? Fala para Deus. Deus, me convença desta palavra. Ela é para mim. Me convença desta palavra. Convença o meu coração. Eu tenho tanto medo, tanta insegurança. Às vezes eu sinto esse desejo, sinto essa vontade, até acredito de forma momentânea, mas depois passa como se não fosse uma obra tua. Se é, Senhor, uma obra tua na minha vida, que nada me faça desistir do que hoje o Senhor coloca no meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Eu dou ao Senhor livre acesso para que o Senhor possa agir no meu mundo. Fala para Deus: a minha alegria está em Ti, Senhor. Fala para Ele: a minha alegria está em Ti, Senhor. Fala: a minha alegria está em Ti, Senhor. Eu escolho a Ti, Senhor. Eu me alegro contigo, Senhor. Abra as portas do meu coração. O Senhor tem livre acesso. Entre e faça o milagre acontecer. Mais uma vez, se convença de Deus. Abro as portas do